Já pararam para pensar em como unir duas forças que parecem totalmente opostas? De um lado, a fé, que vem da Bíblia, e do outro, a razão afiada dos filósofos gregos. Parece uma tarefa impossível, não é? Pois bem, um homem, Fílon de Alexandria, dedicou a vida inteira a construir exatamente essa ponte. Hoje, a gente vai atravessar essa construção intelectual com ele para entender como foi possível unir Jerusalém e Atenas num único pensamento. E essa era a grande questão que fervilhava nos corredores de Alexandria. Como é que um Deus que, segundo a Torá, anda, fala e até parece se arrepender, pode ser o mesmo ser perfeito, eterno e imutável que a filosofia de Platão descrevia? Essa é a tensão, o nó intelectual no coração do pensamento de Fílon. E é exatamente isso que a gente vai desatar agora. Para a gente entender Filão, primeiro a gente precisa entender o lugar onde ele vivia, Alexandria. Olha, não era só uma cidade, era o epicentro do conhecimento da época. Um verdadeiro caldeirão cultural, onde rolos de papiro do Egito, as escrituras hebraicas e os tratados filosóficos da Grécia eram lidos, debatidos e estudados lado a lado. Era, sem dúvida, o ambiente perfeito para uma mente como a de Fílon. E aqui está ele, o nosso protagonista. Fílon era um judeu extremamente devoto, com raízes profundas na sua fé. Ao mesmo tempo, ele era um intelectual de primeira linha, totalmente imerso na filosofia grega, especialmente no que a gente hoje chama de platonismo médio. Ele vivia literalmente com um pé em Jerusalém e o outro em Atenas. A missão da vida dele foi mostrar que esses dois mundos não só podiam conversar, como podiam se enriquecer. Tá, mas como Fílon conseguiu essa proeza? Ele precisava de uma ferramenta, sabe? Uma espécie de chave mestra para abrir os segredos do texto sagrado. E essa chave foi o método alegórico. Para ele, a alegoria era a técnica de exegese, a arte da interpretação que revelava as verdades universais que estavam ali, escondidas sob a superfície da Bíblia. A definição aqui já nos dá a pista. A alegoria, ou apomonia em grego, era o método para encontrar o sentido que está por baixo, o significado oculto. E o Fílon usava isso de forma muito estratégica, principalmente quando o texto literal parecia bater de frente com a ideia filosófica da perfeição de Deus. Por exemplo, a Bíblia descreve Deus com emoções humanas, como a ira. Para Fílon, isso era um sinal claro, um convite para olhar mais fundo. E aqui a gente vê o processo dele em 3 passos bem claros. Primeiro, ele identificava o que chamava de dificuldade no texto literal, algo teologicamente complicado, como a criação de Eva a partir da costela de Adão, que para ele soava como um mito. Segundo passo, ele buscava o significado oculto usando a razão e a iluminação. E por fim, o terceiro passo, ele revelava a verdade universal. A costela, por exemplo, não seria um osso, mas um símbolo para a força da mente, a percepção sensorial, que é diferente da razão pura de Adão. Mas por que a Bíblia precisaria de tudo isso? Para Fílon, a resposta era bem direta. A Escritura Sagrada não é como os mitos pagãos. Mitos são invenções humanas. A Torá, para ele, era a própria palavra de Deus, um texto vivo, que de propósito usava símbolos para nos guiar a verdades filosóficas muito mais profundas. Ela não apenas permitia a interpretação, ela exigia a interpretação. Mas olha, muito cuidado aqui. Isso não quer dizer que Fílon desprezava o sentido literal, pelo contrário. Como a gente vê nessa citação, ele criticava abertamente quem, na busca pelo significado alegórico, acabava negligenciando a prática literal da lei. Para ele era fundamental manter as duas coisas, a prática que se vê e a compreensão que não se vê. Agora a gente entra na aplicação talvez mais radical da sua alegoria, a natureza de Deus. Aqui, Fílon encara o maior de todos os desafios, tentar descrever o que é, por definição, indescritível. E para isso ele vai ter uma ajuda fundamental de Platão. Fílon é basicamente o fundador da teologia negativa no pensamento monoteísta. A ideia é radical. Deus está tão, mas tão além da nossa compreensão que qualquer coisa que a gente afirma sobre ele acaba limitando ele. Então, a única forma honesta de falar sobre Deus é dizendo que ele não é. E isso nos leva a uma conclusão impressionante. Deus é inefável. Nenhum nome que a gente dê a ele consegue capturá-lo. Ele é inconcebível. A nossa mente não consegue formar uma imagem ou um conceito que o contenha. E por fim, é incompreensível. A nossa lógica simplesmente quebra ao tentar entendê-lo. Só que, se Deus é tão radicalmente diferente de nós, isso cria um problema filosófico gigantesco. E aqui está o paradoxo. Se Deus é perfeito, imutável e totalmente separada da nossa realidade, como ele pôde criar um universo material, imperfeito, que vive mudando?
como ele interage com a sua própria criação sem ser, digamos, contaminado por ela. Parecia existir um abismo que não dava para cruzar entre o Criador e o cosmos. Philon precisava de uma ponte. E essa ponte é o Logos, uma de suas ideias mais geniais e influentes. O Logos é a razão de Deus, a palavra de Deus. Ele não é Deus na sua essência absoluta, mas é a imagem dele, o instrumento dele. É a entidade intermediária que faz a conexão entre o Criador transcendente e o universo criado. E essa imagem aqui ilustra a solução de Philon de um jeito brilhante. Deus, na sua transcendência, não toca diretamente no mundo. Ele age através do Logos, que serve como esse mediador, traduzindo o plano divino para a nossa realidade material. É uma hierarquia ontológica, uma arquitetura do ser muito engenhosa. Agora vamos ver como essa ideia do Logos transforma completamente a leitura da história da criação. Aqui, Philon basicamente coloca o livro do Gênesis para conversar diretamente com o Timeu, o famoso diálogo de Platão sobre a criação do mundo. Para Philon, antes de Deus criar o mundo físico, ele primeiro criou um projeto perfeito, uma planta baixa. E onde é que existia esse projeto? Dentro do Logos. É aqui que o platonismo de Philon realmente brilha. Ele pega o mundo das ideias de Platão, o mundo inteligível, e o coloca dentro da mente divina, dentro do Logos. E essa comparação é fundamental. Em Platão, o demiurgo é como um artesão que olha para as formas que existem fora dele e as usa como modelo para criar o cosmos. Philon judaiza essa ideia de um jeito espetacular. Deus não olha para as ideias, ele as cria dentro do seu próprio Logos. Isso é crucial porque preserva a soberania e a unidade absolutas de Deus como a fonte de absolutamente toda a realidade. Bom, da criação do universo, a gente desce para a criação do ser humano. E aqui, Philon nos apresenta uma visão dupla, bem complexa sobre a nossa natureza, sobre a relação entre a nossa alma e o nosso corpo. Por um lado, Philon celebra a criação original. Ele usa o ideal grego clássico, kalos kagatos, que significa belo e bom, para descrever o ser humano. Ou seja, o corpo, no seu estado original, não era algo ruim, era uma obra de arte divina, perfeita e harmônica. Mas essa é só metade da história. Porque, por outro lado, ele também usa uma linguagem bem pesada, descrevendo o corpo como um túmulo e um fardo. Parece uma contradição total, né? Mas para Philon, isso descreve a condição humana depois da queda. O corpo não é mau em si, mas ele se tornou o lugar onde a alma é testada e muitas vezes aprisionada. E a resolução para esse aparente conflito está toda na nossa perspectiva. O corpo se torna uma prisão quando a alma, que é a nossa parte racional e divina, esquece da sua origem e fica presa nos desejos e sensações do corpo. Então, o corpo não é a prisão. A prisão é a nossa mentalidade. Ele vira uma cela não por sua natureza, mas pelo nosso foco equivocado no mundo material. E tudo isso nos leva ao grande objetivo da vida humana para Philon, que ele conecta à famosa frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Mas ele dá uma nova roupagem teológica a ela. Conhecer a si mesmo é reconhecer nossa natureza de criatura e, ao mesmo tempo, entender a distância imensa que nos separa do Criador. É na humildade desse reconhecimento que a gente encontra a verdadeira sabedoria. O legado de Philon é imenso. Os pais da igreja, como Clemente e Orígenes de Alexandria, beberam direto da fonte dele. Mas a sua influência mais profunda talvez seja sentida no início do Evangelho de João, que começa com "no princípio era o Verbo". A palavra grega ali é logos. Essa ideia de um mediador divino, a palavra de Deus que cria e sustenta o mundo, moldou profundamente a teologia cristã que veio depois. E assim a gente termina onde começou, com a pergunta de Philon ecoando até hoje. Fé e razão são forças opostas, condenadas a um conflito sem fim? Ou são, como Philon acreditava, caminhos diferentes que podem, no fim das contas, nos levar à mesma verdade? A obra dele nos desafia a continuar construindo essas pontes.